Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa O Mundo da Publicidade, e hoje nós vamos ter mais uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a agência digital, que é aquela agência que utiliza o mundo digital, o mundo da internet para fazer publicidade. Estava conversando aqui com um dos entrevistados agora há pouco. Era bom na época do rádio, onde só tinha o rádio, né? Só se fazia um jingle e do jingle vendia tudo. Hoje não tem televisão, tem jornais, tem veículos e principalmente a internet, que tem um poder de sedução enorme e principalmente transferir o poder para o consumidor. Para isso tudo, nós vamos conversar agora com o Giacomo Croft, que é o diretor de planejamento, e Marcelo Raimondo, que são diretor de criação da Ambulance, que é a agência digital. Giacomo, bem-vindo aqui nos estudos da Jovem Pan. Obrigado pela presença. Prazer. Boa tarde. Marcelo, obrigado. Obrigado a você, Décio. Um prazer. E vocês acham que realmente é isso que eu disse, o consumidor hoje tem um poder enorme e talvez seja esse o motivo da vinda, né, também, além do desenvolvimento da área digital, das agências do marketing digital, não? Sem dúvida, eu acredito que para hoje uma marca se posicionar no mercado, ela vai ter que ouvir os consumidores, né? E hoje os consumidores têm uma voz ativa, então eles acabam determinando mais ou menos o caminho para o qual a marca deverá seguir. Isso, obviamente, se ela ouvir os consumidores. E eu acho que atrelado a isso também a necessidade das marcas se preocuparem também com a geração de conteúdo esse que supra a expectativa dos clientes relacionados a essa marca. Tiago, você faz a área de planejamento da agência. Uhum. Você planeja junto com as agências offline, por exemplo, as agências de propaganda? Sim. O que vem primeiro? A campanha de propaganda normal, em revistas, jornais, televisão? Ou vocês conseguem hoje fazer mais ou menos ao mesmo tempo, vão na caroma? Como é que funciona o planejamento da área? É uma boa pergunta. É uma mescla, varia de cliente para cliente. Tem cliente que trabalha com agências offline e o que essa agência offline desenvolve acaba refletindo no plano digital. E também tem casos que, junto com o cliente, as duas agências pensam junto e criam, colaboram para uma campanha já integrada, que já nasce integrada e que não importa o direcionamento se vem do digital e passa pelo offline, mas a ideia é concebida em conjunto. Ou, às vezes, o projeto nasce do digital diretamente com o cliente e, às vezes, a agência offline acaba participando depois e falando, temos essa ideia, esse é o desenvolvimento, como que essa ideia pode transitar no mundo offline. Então, é uma mescla, depende da cultura do cliente, depende do caso que a campanha da natureza da campanha, mas se você perguntar o que a gente prefere, quanto antes no processo todas as partes estarem concebendo a ideia juntos, estarem juntas no processo, porque a parte de tecnologia é muito importante, com a parte conceitual, com a parte de administração, para atender a ideia, o objetivo todo do projeto. Então, o ideal é estar todo mundo junto desde o começo, sempre. Até mesmo, desculpe, até mesmo acho que se não nascerem juntos, né, acho que acaba deixando de ser um processo integrado, né, acaba sendo só uma ação reflexa. E aí dá aquela sensação que surgiu do offline e acabou fazendo uma perna só no online. E como é que são os clientes, né? Porque eu imagino que os clientes evoluíram tanto quanto as agências digitais, né? Eles já devem pensar nisso, né? Antes de lançar uma campanha, já está pensando também. Antes só pensava no rádio, como você disse, né? Uhum. Depois começaram a pensar no rádio, na televisão, no jornal, como interagir. Agora devem estar pensando também na agência digital, como desenvolver as ferramentas necessárias para a abordagem dos consumidores. Eu acredito que é um processo de maturação que vem acontecendo. Obviamente, nós que estamos dentro da esfera digital, a nossa expectativa é muito maior, ou seja, ainda os clientes não querem abusar um pouco, então acho que a gente está numa fase careta, indo para alguma coisa um pouco mais solta e um pouco mais presente. O que a gente nota é que muitas vezes ações que são propostas, que fogem um pouco dessa esfera careta, acaba tendo por parte do cliente um certo medo ou falar, não, vamos com mais calma.
E aí, geralmente... Eles falam, vamos conversar no sentido quando você oferece alguma coisa na área digital, é isso? Sim, alguma coisa que extrapole um ambiente que ele já esteja acostumado a lidar. Então, assim, a inovação em ser o primeiro, muitas vezes pegando exemplo do que já foi bem sucedido fora do Brasil, acaba tendo o cliente acaba ficando um pouco com o pé atrás. Não, talvez isso seja um pouco demais para nós que estamos começando no digital, e acaba tendo mais a participação e tendo maior aceite a partir do momento que ele vê alguma coisa que algum outro já fez mais no Brasil e não fora. Então, ou seja, eu acho que está tendo um crescimento, assim, é um crescimento vitorioso para nós que trabalhamos dentro do digital, e a gente espera que ainda cresça mais para que, assim, as possibilidades de inovar, assim como acontece hoje lá fora, estejam presentes dentro dos clientes. Eu já tenho conhecimento, já tiveram algumas pessoas falando sobre esse assunto, alguns publicitários famosos que também não conhecem esse assunto, publicitários já daqueles bem famosos mesmo, que utilizam serviços de agências especializadas. Ainda não é tão famoso. Não, mas as pessoas, eu digo outras gerações, que é tudo muito estranho ainda, né? Mas tem havido uma evolução. Acho que o que o Marcelo quis dizer assim, dessa questão do careta, de extrapolar, é um processo evolutivo. Então, né, nós como digitais já temos clientes que já têm isso, né, como característica, né, como o Oi, como o JHSF, Luminosidade, o próprio JK Iguatemi, são clientes, são marcas que já respiram o digital, então isso para nós é fantástico. Mas acho que no geral, no aspecto geral Brasil, ainda às vezes soa um pouco estranho quando você propõe uma ideia um pouco diferente. Acho que a tendência é o cliente ficar numa zona de conforto. Eu lembro de uma fase da propaganda brasileira, onde agências de propaganda de grandes criativas podiam propor aos seus clientes até novos produtos. Sim. Já tenho conhecimento que novos produtos, novos serviços já saem de agência de propaganda. Por exemplo, o banco dentro de um Facebook, o Bradesco tem. Quem propôs foi a agência digital, né? Porque às vezes a geração que está lá dentro não sabe. Então a importância nessa evolução é os executivos entenderem essa ferramenta como uma ferramenta do futuro cada vez maior, né? Para acompanhar direitinho e estar presente, não é isso? E mesmo da nossa parte, existe uma expectativa, ainda que inconsciente por parte dos clientes, que nós apresentemos alguma coisa de forma ativa. Como esse é o próprio exemplo que você deu do Bradesco, que partiu da agência, os nossos clientes também têm essa expectativa que a gente apresente coisas para eles. Vocês são especialistas, né? Exatamente. Essa é a expectativa geral. Sim. E redes sociais? Vocês utilizam ferramentas criadas por vocês para atingir e fomentar a venda por redes sociais? Sim. Acho que nesse processo de evolução, né, como a gente, voltando atrás na história do jingle, antes você tinha esse jingle, você tinha um comercial de TV, empacotava, comprava a mídia e o seu produto estava lá. Né, hoje, com a explosão de meios, de veículos, o consumidor percebeu que tem muito poder. Então, para você convencer uma pessoa a mudar um hábito ou a comprar o seu produto, você precisa contar uma história, você precisa ter um relacionamento de duas mãos. E o meio principal é a internet, onde você consegue realmente ter uma conversa com o seu público. Então, e dentro desse contexto de relacionamento, entra a parte de mídias de redes sociais, que é importantíssimo. Então, por exemplo, as conversas sobre uma determinada marca, elas acontecem, queira você estar presente ou não. Então, é muito mais interessante e estratégico para a marca para participar dessa conversa, né, e contar a história do seu produto, e contar a história do serviço, com fatos, né, somos melhores por causa disso, mas também com uma história. E só na internet, e principalmente nas redes sociais, que no Brasil é um fenômeno, né? Acho que 90% das pessoas que utilizam a internet no Brasil estão nas redes sociais, principalmente Facebook, etc. Então, as pessoas estão lá, então é natural que as marcas queiram estar lá. E acho que dentro do tema digital, o assunto redes sociais é ainda mais nebuloso para clientes em geral, que eles, né, é difícil eles terem uma ideia de como atuar, né, de ter uma guia realmente de trabalho, como que eu posso dar a voz, né, para a minha marca, porque aí a minha marca vai realmente se personificar. Então, o que você está dizendo um desafio. Só para esclarecer para os nossos internautas e ouvintes, né, quando este programa estiver no ar pela Rádio Jovem Pan,
eu acho que, traduzindo, me corrija se eu estiver errado, mas outro dia eu estava procurando um telefone. Me empolguei. Não, eu estava procurando um telefone, já procurei algumas vezes, ou geralmente é de TV por assinatura, ou de construtora, ou então de assinatura de revista. E não consigo o telefone, sempre tem aquele negócio de você entrar pela internet e tal, aí vou no Google, acesso, telefone da empresa tal. Aí o que aparece? O telefone da empresa tal não funciona, é isso que vocês falam nas redes sociais, né? As pessoas descendo a lenha naquela marca, porque aquele telefone, aquele atendimento não existe. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Ou seja, as pessoas colocam na internet tudo o que acham. Antigamente não era bem assim. Assim, como nós estávamos falando ainda há pouco, as pessoas já estão ali falando, o público está falando, e cabe a marca decidir se vai ouvir ou se não vai ouvir. Eu acho que tem que começar pedindo desculpas. Sim, uma vez ouvindo, né? Como atuar e qual o tom utilizar para ter um relacionamento muito mais direto e muito mais horizontal com todos os consumidores. Essa é a oportunidade que a mídia social... Eu sempre dou como exemplo, antes da internet, tinha aqueles consumidores que reclamavam para os jornais. Sim. Eu me divertia muito com as respostas das empresas para os consumidores que tratavam os consumidores como se fossem idiotas. Né? Não, ele está errado porque a nossa empresa é isso, nós vamos dar o produto de graça. Era uma resposta padrão, né? Trocava o nome. Né? Alguém de RH, sei lá quem que respondia, mas tratava o consumidor como idiota. Hoje não tem essa. Quando ele for na internet, já estão falando bem ou mal dele, né? Sim, sem dúvida. E a rede social pode construir ou pode destruir uma marca, é isso? Exatamente. Sem dúvida. O consumidor é poderosíssimo nas redes sociais. Olha, quando a conversa é boa, acho que eu falei mais do que vocês, hein? O tempo passa rápido. O primeiro bloco já foi? Então, eu vou pedir que o nosso internauta da Jovem Pan acompanhe o segundo bloco da entrevista da agência digital Ambulance com o Giacomo Groff e Marcelo Raimondi, que é o diretor de criação e o diretor de planejamento. Até já.